8h03. Eu estou aqui com a Patrícia Ortiz. Eu pedi para você chegar bem pertinho do microfone, tá, Patrícia? Para nós conversarmos. Assim, primeiro quero agradecer, aqui no intervalo, quero agradecer a Patrícia pela disponibilidade, principalmente pelas tratativas tão cordiais no WhatsApp. Eu não a conhecia, então prazer em conhecê-la. Estou conhecendo pessoalmente junto com vocês aqui, prazer em conhecê-la. Mentora de negócios e Associação Brasileira de Mentores de Negócios. Gente, o currículo dela eu não vou ler todo porque é imenso. Eu até olhei assim, e ela falou assim, é um resumo. Então eu vou dar o bom dia e nós vamos conhecê-la primeiramente, e ela mesma vai falar sobre a sua profissão, sobre as suas atividades profissionais. Bom dia, Patrícia Ortiz, seja bem-vindo ao Conexão Cacique. Bom dia, Ana Paula, bom dia a todos que estão ouvindo. Eu queria agradecer em primeiro lugar o seu convite, né, de estar aqui no seu programa tão bacana e na Rádio Cacique. E queria dizer que eu estava vendo lá nas redes sociais e aí estavam lá colocando que era exatamente o que a gente estava... eu estou muito longe do microfone. Chega mais pertinho. Chega mais pertinho. Isso. E eu estava vendo, e aí é exatamente aquilo que a gente estava falando, né? Que a minha fisionomia é bem parecida com a do Júnior, com a do Ortiz Júnior. E eu quero dizer aqui para vocês, de primeira mão, para brincar aqui também com ele, que na verdade eu tenho 56 anos, sou irmã mais velha. É ele? Tem 9 anos de diferença. Ou seja, ele é que é parecido comigo, não eu com ele. Ele que copiou você. Ele que me copiou, exatamente, porque ele veio depois. Esse menino, na verdade, quando eu estava indo fazer a minha primeira pós-graduação, ele era um meninote. Então, assim... Não tem nada disso, ele é que é parecido comigo. Gente, e assim, é engraçado porque até a expressão dela, agora há pouco eu voltei rindo por isso. Ela foi falar, ela fez assim, eu falei assim, nossa. Eu olhei para cima, mas até o jeito, porque você parece muito com a sua mãe, né? Eu acho que assim, vocês dois parecem muito com a sua mãe. Nós somos em 4, eu acho que a gente tem, eu e ele somos mais parecidos, depois o Beto e o Diego. O Diego é bem parecido com a minha avó e o Beto com o meu avô, misturou um pouco assim a família. Mas eu sou a mais parecida com ele de fisionomia, assim. É o melhor, ele é o mais parecido comigo. Que coisa, não? Que coisa. Eu fiquei assustada. E nas redes sociais, quando nós publicamos, né, colocamos a peça publicitária da chamada de quem seria o convidado hoje, a brincadeira foi imensa. A brincadeira foi imensa porque o pessoal falava assim, que é isso? O Júnior tá de brinco? Que é isso? O Júnior faz batom? Então, foi muito engraçado. Nós sabíamos que ia causar isso, nós sabíamos. Quando eu olhei, eu falei, como é que é mesmo? Misericredo que você fala? Eu falei, nossa! Misericredo. Eu falei, misericredo. Eu falei, gente do céu. Eu falei, que é isso? Aí eu pedi a foto, eu vi a foto no WhatsApp, eu pedi a foto, ela mandou a mesma foto. Eu falei, é verdade mesmo. Eu falei, isso é verdade. Eu acabei de falar aqui, Ana, eu acabei de falar, nossa, é a lata do Júnior, olha só. Nada disso, né? Ele é que é minha lata, já falei, vocês estão teimando comigo. Olha, brincadeiras à parte, Patrícia, fala um pouco de você, sobre a sua trajetória profissional, para não somente o ouvinte, mas eu também, né, conhecer um pouco mais de quem é Patrícia Ortiz. Muito bem, eu tenho 56 anos, né, sou a filha mais velha, como eu já falei, da minha família. E aí, assim, se eu ficar falando muito da minha trajetória profissional, vai ficar chato esse negócio, esse programa. Então, eu vou tentar focar em alguns momentos estratégicos, né, da minha carreira. Eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de estudar, de aprender e tal. Então, dependendo da fase da vida que eu estava e os trabalhos que eu estava desenvolvendo, eu sempre fazia uma pós ou alguma coisa, porque eu gostava, curtia fazer isso. Então, eu realmente tenho várias pós-graduações, né, lato sensu, e tenho um doutorado em ciências ambientais, né, e eu me formei em 86, eu entrei na faculdade em 82, né, me formei em 86, e logo depois eu já fui morar em Costa Rica, né, consegui uma bolsa de estudos e fiquei lá trabalhando estudando, né, planejamento, manejo de unidades de conservação, né? Unidades de conservação são parques, APAs, enfim, Sim. Esse tipo de coisa. E aí voltei para o Brasil, porque teve um terremoto absurdo lá, já estava com o neném pequeno, fiquei morrendo de medo de ficar lá com o neném, né, nessa situação de terremoto e tudo, uma situação meio esquisita, constrangedora. E aí voltei para cá e comecei a trabalhar, enfim, com
eu quis morar em Ubatuba, né, perto da Mata Atlântica, sempre gostei dessa coisa, dessa área ambiental. E trabalhei muito tempo com turismo e comunidades tradicionais em unidades de conservação. Então, trabalhei aqui no Gomeral, em Guará, Sim, conheço. no Piquete, no Pico dos Marins. Conheço também. Comunidades de lá. Trabalhei nas comunidades ali da parte norte, da porção norte, né, do município de Ubatuba, Camburi, Almada, Sim. etc. Enfim, aí fiz esse trabalho com comunidades, turismo, né? E, na verdade, gerar renda para essas comunidades com a questão da atividade turística. Tá melhor mais perto? Tá. É que fica bem no centrinho. Bom, e aí isso foi um aprendizado super importante, por isso que eu estou até dizendo isso. Na verdade, atualmente eu nem estou trabalhando com as comunidades, mas eu trabalhei muito tempo e isso trouxe para mim uma desconstrução, né, daquilo que eu tinha aprendido formalmente. Na faculdade. Exatamente. E aí eu construí de novo, né, um outro conhecimento que foi muito legal, muito diferente para minha vida e marcou. Né? Então aí eu também fiz muitas consultorias, né, morava em Ubatuba, morei 23 anos em Ubatuba e fiz muitas consultorias. Trabalhei também na empresa na Contur, né, na Companhia Municipal de Turismo de Ubatuba, fui gestora de lá da companhia, assessora de secretário de turismo, trabalhei em São Sebastião montando um programa de ecoturismo, enfim. Sempre voltado, né, pro turismo, pro ambiente. Para a questão do desenvolvimento, né, dos municípios e tal. E aí eu também tinha uma empresa, né, no litoral, uma microempresa no litoral durante 9 anos, tive bastante tempo, né, uma empresa lá em Ubatuba também, uma outra atividade que eu tinha. E também trabalhava na Universidade de Taubaté, no polo de Ubatuba, né, lá na cidade de Ubatuba. Bom, enfim, fiquei vários anos assim. Aí meus filhos cresceram um pouco mais, o professor José Rui, que era então reitor da universidade, e a professora Ana Júlia, que era vice-reitora, me convidaram para coordenar a educação à distância, o programa de educação à distância da Unital, onde eu fiquei uns 7 anos fazendo essa coordenação. Eu gosto bastante de desafios profissionais, sempre gostei muito de trabalhar, né? Acho que isso eu puxei bastante do meu pai, assim, essa coisa incansável de trabalhar, não reclama que eu trabalho muito. É espelho, né? Eu realmente trabalho muito, mas eu sempre gostei de trabalhar, não é uma coisa que me chateia. E aí, sempre inventando também novos desafios e aceitando novos desafios e tal. E aí esse era um desafio que eu aceitei, né, de ficar, enfim, coordenando esse programa de ecoturismo, esse programa de educação à distância da Unital. E aí, também no fim das contas, acabei assumindo a IPTS, que é a empresa de pesquisa, tecnologia e serviços da Unital. Hoje eu trabalho em algumas instituições de ensino superior, trabalho dando aula no mestrado em Taubaté, no doutorado na Estácio de Sá, na Universidade de Estácio de Sá, e numa faculdade em Jacareí, que é a Inesp, né, em que eu apoio, né, e ajudo a mantenedora a montar os seus cursos, enfim, fazer a gestão dos cursos presenciais, os cursos à distância, etc. Também sou associada da Associação Brasileira de Mentores de Negócios, como você mesmo disse. Também sou mentora de negócios da Salto Aceleradora, que é uma aceleradora que trabalha com MEIs, é muito bacana, acho que é a única do Brasil e é bem legal, trabalha pro bono. Eu faço porque, enfim, quero também, né, colaborar com as pessoas, com o desenvolvimento das pessoas. E aí também, enfim, falo nas redes sociais, ou seja, faço 500 coisas. Eu gosto de fazer 500 coisas. Doutora de Ciências Ambientais, especialista em gestão de negócios inovadores, gestão ambiental em empreendimentos litorâneos, turismo e meio ambiente, tecnologias digitais e metodológicas ativas na educação, gestão escolar e coordenação pedagógica e planejamento e manejo de unidades de conservação. Algumas atividades da Patrícia Ortiz, e já dizia o ditado que quem corre porque gosta não se cansa. Então o trabalho, quando nós gostamos, ele não nos cansa, ele nos dá prazer. Então
Então, parabéns. Agora, lendo aqui sobre uma das suas aptidões aqui, que é gestão de negócios inovadores, eu queria conversar com você sobre como que surgiu o projeto de fazer o HIT. Primeiro, assim, vamos imaginar, Patrícia, eu sempre falo isso para os meus convidados, tem uma senhorinha passando café lá na roça, ou propriamente dito, a minha mãe lá do bairro do Horto Florestal, na cidade de Lorena, agora ela está fazendo comida para os cães, os 21 cães dela, e ela não vai entender o que é HIT, o que é um hub de inovação, ela não vai entender. Quando eu perguntar para você como surgiu o projeto de fazer o HIT e o hub de inovação, ela vai falar, o que será que a minha filha está falando? Que negócio esquisito. Que negócio esquisito que é esse? O que é HIT? O que é hub, minha filha? Fala comigo. Então eu preciso que você só explique sucintamente para a pessoa entender como surgiu esse projeto, mas antes disso, o que é esse projeto? O que esse projeto facilita na vida daquele trabalhador mais simples, que não tem acesso a essa informação? Então, na verdade, vamos lá, vamos traduzir esse centro de inovação, né? Na verdade, um centro de inovação nada mais é do que um lugar propício para que pessoas executem, né, suas ideias, transformem em produtos e serviços inovadores, diferentes, né? Produtos diferentes que não existem, ou que existem, mas que precisam de um processo novo. Sim. Traduzindo isso, esse nome difícil aí, hub de inovação. É um centro de inovação, é um local, né, onde tem muita gente relacionada à área de empreendedorismo e inovação, então pessoas empreendedoras, pessoas que têm coragem de sair da zona de conforto, né, e fazer coisas diferentes. Existe um ambiente propício para essas pessoas desenvolverem novas ideias, novos negócios. Ou seja, é um local onde várias pessoas se reúnem, essas pessoas que querem fazer um negócio novo ou lançar um produto novo no mercado, essas pessoas elas debatem e ali elas têm um mecanismo para fazer isso acontecer. Isso. É isso. Vamos lá, traduzir, eu acho que exatamente. De uma forma mais simplista. Eu espero que todo mundo tenha entendido, senão também a gente fica à disposição para explicar melhor. E como que surgiu esse projeto na cidade de Taubaté? Então, vou te explicar. Na verdade, existe lá em finalzinho de 2018, a universidade queria mudar, né, a sede da educação à distância lá da Avenida Marechal Deodoro, para o centro da cidade, ali na Rua das Palmeiras, que é uma rua bem tradicional. Sim. Num prédio histórico, né, embora ele não seja tombado, ele é um prédio histórico, que é o da Unital Digital hoje, que é aquele prédio da Rua das Palmeiras, que já foi escola do comércio. Sim. E tal. Muito bem. Quando a Unital quis mudar essa sede para lá, o conceito, né, que foi trabalhado, enfim, o conceito que a gente tinha e que foi trabalhado junto com a gestão da universidade, que aí já era a professora Nara, né, a professora Nara agora, foi que a gente tivesse um prédio histórico, né, obviamente, manter aquele prédio histórico, mas por dentro tivesse uma coisa moderna, né? Que fizesse jus à educação à distância, com uso de tecnologia, etc. Enfim, inovação na educação, etc. E aí nós montamos uma sala de metodologias ativas, espaços compartilhados, coisas diferentes. E aí eu já estava com essa antenada nessa coisa da universidade com a inovação, com centros de inovação, né, com locais como esse que a gente acabou de dizer, mas dentro e relacionado com a universidade. Aí meu filho, enfim, casualmente foi para os Estados Unidos com uma bolsa, estudar lá, e eu fui visitá-lo uma vez, né? Enfim, fui visitá-lo em 2019. E aí cheguei lá, eu aproveitei para conhecer a universidade que ele estudava, e, enfim, né? Aquela coisa de professora e mãe, né? Eu fui lá conhecer a universidade que ele estudava, o orientador dele e tal, não sei o quê. E aí comecei a ver que nas universidades que eu ia visitando, eu ia vendo esses locais, nesses centros de inovação, relacionados aos departamentos, enfim, aos setores da universidade. E era um espaço
que na verdade eu imaginava, sabe, quando eu pensava nisso, que era um espaço bacana, que tinha muita tecnologia, que a gente precisava investir muito dinheiro, sei lá, que a gente não teria esse recurso para investir. E aí eu me deparei com um espaço bem simples, descolado, tinha mesmo, eram seres humanos ali interagindo. Exatamente, que o grande lance do negócio era a vida que tinha lá dentro, e não, na verdade, a estrutura, né? Aí vim toda animada, né? Porque, bom, sou animada, sempre sou animada, otimista. Aí vim toda animada, não sei o quê, e falei, quer saber de uma coisa? Dá pra gente fazer, dá pra gente pensar, né, em internalizar isso dentro da Unital, né? A gente ter um espaço, que a gente chama de pré-incubação. O que é pré-incubação? É a fase em que as pessoas estão nesse espaço, né? E recebem treinamentos, apoios, etc., para eles iniciarem o seu negócio, né? o seu processo do seu negócio. E aí eu pensei, poxa, seria muito legal com os alunos da universidade, com os professores da universidade. Até então eu estava pensando numa coisa totalmente dentro da universidade. Exatamente. Aí cheguei aqui, né, vendi o peixe, enfim, e aí a universidade achou bacana, né, enfim, acho que... E aí montamos lá um espaço pequeno dentro desse prédio da Unital Digital para, sei lá, umas 20 pessoas e umas 4 empresas individuais. E aí começamos a chamar uma porção de pessoas da cidade, né? Que eram lideranças ou que, enfim... E aí tinha Sebrae, tinha a escola de inovação do Centro Paula Souza, que é muito legal, tinha, enfim, Senai, tinha, enfim, várias instituições, né? E a própria Unital, obviamente, né, os professores e tudo mais. E aquele grupo Startups de Taubaté, enfim, tinha uma porção de representantes. E aí a gente sentou por ali e começou a conversar como que seria bacana montar uma coisa desse tipo, que tivesse interface com a cidade, que fosse dentro da universidade, mas que tivesse interface com a cidade. E aí o negócio foi crescendo, crescendo, crescendo. No final das contas, né, a gente percebeu que tinha um monte de gente rodando, né, orbitando, né, ali em volta desse assunto inovação. E faltava um eixo principal. Exatamente. Já existiam 14 startups no Parque Tecnológico de São José dos Campos, que eram daqui de Taubaté. Né, ou seja, taubateando, indo para São José, né, no parque, né, que, enfim, recebia, então, as pessoas lá. E aí a gente também percebeu que tinham empresários, que tinham empreendedores, que tinha um monte de gente que estava discutindo esse assunto na cidade, que inclusive em função de parque tecnológico e tudo mais, né? Porque até, sei lá, há uns anos atrás se entendia que um parque tecnológico talvez fosse bom para o município, né? Mas a gente está do lado de um. Então eu acho que um hub de inovação, um centro de inovação é muito mais bacana, né? Não precisa de um outro parque tecnológico, a gente pode fazer parte, né, disso de outra forma em São José. E aí, no final das contas, por conta dessa movimentação toda, e a prefeitura também, enfim, entendeu-se que devia fazer um negócio maior para a cidade, não só dentro da universidade, enfim. Então, para todos, não para poucos. Exatamente, ampliou-se o projeto, né, saiu de dentro da universidade, né, e virou uma coisa, enfim, para a cidade, né, para os munícipes e tal, e não uma coisa dentro da universidade, com alunos, professores, né, especificamente. Então, foi daí que apareceu. E aí a prefeitura fez um edital, né, colocou um edital na rua. O shopping Via Vale disponibilizou um espaço maravilhoso, grande, que tem no piso superior ali do shopping. Todo mundo deve ir lá conhecer, né, e aí ver materializado, né, isso que a gente está falando aqui. Sim. E isso que a gente está tentando dizer para vocês como é que funciona. Vocês deviam ir lá visitar, porque é bem bacana, né? O espaço é grande e tal. O shopping disponibilizou e aí a prefeitura resolveu montar um hub de inovação lá. Bom, aí fez uma parceria com a Universidade de Taubaté, continuou, obviamente, essa parceria, porque a universidade já vinha né, com esse propósito. E a gestão do hub, no fim, foi feita pela IPTS, que é essa empresa de pesquisa, tecnologia e serviços. Houve uma tomada de preço, a IPTS tinha o menor preço e ela, então, começou a fazer a gestão desse espaço. Isso aconteceu
no começo da pandemia, né? Então foi bem complicado, complexo, né? Mesmo com a pandemia, enfim, foram feitas as coisas que deveriam ser feitas e tal, mas o início do processo, na verdade, abriu-se no meio da pandemia. Ou seja, né, um processo muito difícil. São 8h23, nós vamos para um break rápido, um só, tá, Ralf? Nós vamos para um break rápido e voltamos para saber aqui sobre como está hoje, né, esse HIT, né, esse hub de inovação na cidade de Taubaté. O programa que faltava no seu dia a dia. Conexão Cacique. Conexão Cacique. Com Ana Paula Zarbietti. Não saia daí. Cacique, no seu coração. Laboratório Oswaldo Cruz. Saúde, o seu maior patrimônio. Quem ama, cuida e faz escolhas por acolhimento, respeito e confiabilidade. Atendimento particular e convênios de segunda a sexta das 6h30 às 19h e aos sábados das 6h30 às 12h. Visite uma das unidades de atendimento Oswaldo Cruz, em Taubaté, Rua Urbano Figueira, número 100 Centro e Avenida Independência 650 Independência. E ganhe o cartão de benefícios Econ Life para você e sua família, que possibilita acesso aos serviços particulares de saúde a preço justo. Laboratório Oswaldo Cruz. Sua confiança, a nossa maior conquista. Ligue 2123-9200. O uniforme da sua escolinha de futebol ou da torcida do seu time do coração já está ficando velho? Vem pra Fest Esportes. Produzimos uniformes em tecido dry fit, com proteção UV, personalizado e do jeitinho que você quer. A Fest Esportes conta com uma equipe especializada que cria todo o design do seu uniforme. Enviamos encomendas para todo o Brasil e aceitamos cartões de crédito. Faça já o seu orçamento pelo WhatsApp 12 991 22 68 15. Pensou em camisetas esportivas? Vem pra Fest Esportes. WhatsApp da Rádio Cacique, o amor da cidade. 991374717. Deixe o seu recado. Ganhar na loteria é uma questão de sorte. E comprar tintas e material para pintura pelo menor preço é o quê? É questão de ir ao lugar certo. Grupo Tintas Taubaté, há mais de 40 anos, uma referência em material para pintura. As melhores marcas nacionais importadas na quantidade que você precisar. 5 lojas, com equipes orientadas pelas principais fábricas, porque ter informação correta na hora de comprar é tudo que você precisa. Tintas Taubaté, lojas em Taubaté e Pindamonhangaba, a gigante do ramo. A Rádio Cacique e Luquinha Lavacar trazem até você uma super promoção. Faça sua inscrição pelo WhatsApp 996641652. 996641652. E toda sexta-feira sortearemos uma lavagem completa para você, nosso ouvinte. Luquinha Lavacar, Avenida Joaquim Ferreira da Silva, 1126, Parque Três Marias. Lavagem completa para carros, apenas R$20 e R$10 para motos. Luquinha Lavacar, seu carro brilhando. Cacique! Meu amigo, minha amiga, quero trazer um recado muito importante. São micro-ondas Pifou e você não pode ficar sem ele. Vá direto a Só Micro-ondas. Eles consertam seu micro-ondas na sua frente em até 30 minutos. E mais, garantia de 90 dias, com o melhor preço da região. Só Micro-ondas. Rua Antônio de Oliveira Vale, 108, no Jardim América. WhatsApp 99775-9960. 99775-9960. Só Micro-ondas. Neste, eu confio. ZYK 673, Rádio Cacique de Taubaté Limitada, operando em 1160 kHz. Cacique, uma das emissoras coligadas. Cacique! 8h26. Música, alegria, informação. Cacique, o amor da cidade. O amor da cidade. Conexão Cacique. Conexão Cacique, com Ana Paula Zarbietti. Sou eu, Ana Paula Zarbietti, de segunda a sexta-feira, das 7 às 10 horas. São 8h27. Eu vou fazer uma pergunta antes aqui.
É rápido, assim, só porque a gente vai passar para o próximo que foi que eu deixei. Mas, na sua opinião, o HIT, ele oferece o quê? O que ele deve oferecer para as empresas, para os empreendedores, para a cidade? Então, na verdade, quando a gente fala do HIT, que é um hub de inovação, que é o hub de inovação de Taubaté, né? Que era não, porque ele existe ainda, ele está lá. Quando a gente fala disso e quando a gente fala que tem recursos públicos envolvidos, né, a prefeitura coloca recursos, né, para que o HIT funcione, eu entendo o seguinte, que não dá só para a gente acelerar as empresas, a gente tem que formar gente na cidade, a gente tem que criar uma cultura empreendedora na cidade. A cidade só vai se desenvolver com inovação se tiver capital intelectual, ou seja, né, pessoas aprendendo, né? Se a gente tiver recursos financeiros, né? Então, esse capital... e se tiver pessoas que tenham coragem para desobedecer. Pessoas que tenham coragem para empreender, né? Sim. Então, esses 3 componentes a gente precisa cada vez mais a gente ter na cidade para que isso ande para frente. Então, o que eu entendo é que o HIT, além do programa, além dos programas, né, de pré-incubação, incubação e aceleração para as empresas locais, para os empreendedores, precisava trazer uma porção de jovens que são os futuros empreendedores, que têm boas ideias, para entender qual é o caminho que eles podem seguir para tirar essas ideias do papel. Então a gente fez uma porção de coisas, ofereceu programas gratuitos, em parceria com uma porção de empresas e de instituições para que as pessoas pudessem se transformar, né, e fazer cursos de tecnologia. Fizemos um projeto que chama Ideação com várias universidades da cidade, né, e com vários professores que trabalharam um treinamento de 7 encontros, né, com uma porção de gente. Para que esses jovens, né, e aí era focado em jovens de ensino profissional e ensino superior e professores, né, tirassem as suas ideias do papel. Então eles podiam seguir o caminho, por exemplo, de apresentar a sua proposta no edital do HIT, né, do Hub de Inovação, ou poderiam apresentar a sua proposta na Escola de Inovação do Centro Paula Souza, ou poderiam montar sua empresa, enfim, por conta e risco e não... Ou seja, dar uma oportunidade de tirar do papel e colocar na prática. Exatamente, exatamente. E aí criar a cultura empreendedora no município, né? Que eu acho que isso é uma coisa muito importante e que é um papel, né, de um centro de inovação. Né? Um papel do centro de inovação e dos papéis. E também do poder público, né? Porque o poder público, quando ele estimula o empreendedorismo, me corrija se eu estiver errada, que você é doutora nisso, eu só tenho uma faculdade de gestão. Mas assim, quando o poder público investe, estimula o empreendedorismo, ele torna a cidade atrativa para investimentos, ele coloca o dinheiro circulando no comércio e a economia da cidade melhora consideravelmente. Gera emprego, não é? Gera empregos. E aí nós vamos partir, já que nós estamos falando de poder público, porque nós sabemos que o prefeito Saldi assumiu o compromisso de continuar este trabalho. E como que a prefeitura está lidando com isso hoje? Quem está perguntando aqui é o meu amigo Célio. Porque como é que está o HIT hoje? Como é que está lá o Hub de Inovações? Então, na verdade, lá em dezembro, né, quando estava encerrando uma gestão e começando a outra, o prefeito Saldi foi até o HIT num evento que nós fizemos de encerramento do ano, de um ciclo, e se comprometeu com as startups todas que estão lá, né, com as empresas que estão lá, e no caso é cíclico isso, mas na época tinham 40 empreendedores, se comprometeu a continuar, né, o projeto do Centro de Inovação. Muito bem. Aí em janeiro eu escrevi vários ofícios, né, para a prefeitura, perguntando, imaginei que alguma coisa mudaria, é óbvio, não tem problema nenhum, existe, né, uma gestão nova e pode haver ajustes, melhorias, enfim, né, isso que eu pensei. E aí ninguém sabia muito me dizer o que deveria mudar. O que diziam é que deveria mudar. Então, o que se definiu é que sairia, né, da gestão da IPTS
e que o projeto iria mudar. Ninguém conseguia muito definir exatamente o que deveria mudar, né? E eu entendo o seguinte, que eu tinha um pouco de receio exatamente de interromper, né? Entre uma gestão e a outra. Então, assim, tudo bem, ia terminar a gestão da IPTS em maio. O que eu fiquei com medo é que a gente tivesse junho, julho, sem ninguém, né, gerindo o RIT. E aí eu queria tentar emendar, mesmo que fosse uma outra instituição, queria ver se a gente conseguia passar, né, o bastão para essa outra instituição e não ficar com um hiato. Da aí continuidade ao trabalho. Exatamente, uma continuidade ao trabalho. E aí ficamos nessa indefinição. Felizmente, agora em agosto, se passou para a FAPET, que é a Fundação de Pesquisa da Unital, né, da Universidade. Diminuíram os programas todos, né? Então acho que está com uma equipe muito reduzida, está bem reduzida, ainda está sem internet. Né? Não entendi. Exatamente. Não entendi. Peraí, só um minutinho, desculpa te interromper, mas eu preciso interromper. Nós temos um centro de inovação, onde ali tecnológico, onde a grosso modo eu vou falar aqui bem simplista, são startups, está tudo em torno da inovação, da tecnologia, da internet, e esse centro de inovação hoje está sem internet? Ele está sem internet porque quando houve essa passagem, como eu disse, eu acho que a gente precisava ter planejado isso melhor, né, Eu tentei, juro por Deus. Tenho provas que tentei. A gente já vai planejar isso melhor justamente para não acontecer esse tipo de coisa, né? Então, é o que eu disse para você. Felizmente, né, já existe uma nova gestão, né, feita pela FAPET, enfim, que está lá no comando do professor Enari. Essa entrou agora. Entrou agora. Então, provavelmente deve entrar nos trilhos agora com essa gestão. E a responsabilidade da prefeitura era colocar a internet no local e, enfim, eu vi que não existe internet no centro de inovação. O que eu acho um pouco complicado. Né? Eu vou pular uma questão aqui. Só para vocês saberem, nós temos... eu vou pedir para a Patrícia falar, para vocês verem a importância do centro de inovação, que nós tivemos uma premiação na cidade de Taubaté. Ela acabou de mencionar que foi iniciada no início da pandemia, foi quando surgiu o Hub de Inovação, surgiu a pandemia. E mesmo assim, nesse período de 2020 e agora nesses meses de 2021, Taubaté foi premiado internacionalmente, não é isso, Patrícia? É isso mesmo, tem uma das startups que participou de uma premiação mesmo internacional, e ela foi premiada e agora ela vai estar residente tanto nesse Hub de Inovação em Taubaté quanto na Índia. Olha que bacana. Tem outras coisas muito legais, né? Tem outras startups que conseguiram financiamento, tem outras que estão conseguindo monetizar, né? Estão conseguindo vender seu produto. Ou seja, tem toda uma coisa bem bacana acontecendo, que eu acho que fica nos bastidores. Né? Esses meninos são todos empreendedores do município. Taubaté é uma cidade de gente empreendedora. Né? Eu tenho visto ao longo da história, tem aquele... O Júnior uma vez me disse, lá naquele almanaque europeu, sim, né? Que eu até fui ver esses dias e a última edição, acho que era no começo, sei lá, do ano, de abril de 2021, e lá conta toda a história, né, de Taubaté e tudo mais, e aí conta a história de uma porção de pessoas empreendedoras desde a fundação da cidade. Desde o início. E é muito legal isso, eu escutei isso dele, até do Júnior, e fiquei repetindo porque eu achei muito legal, fui verificar, e realmente é uma cidade de gente empreendedora. Esses meninos estão lá, essa galera está lá no HIT empreendendo, né? E está dando certo, tem uma porção de coisas dando certo, tudo dá, né? Mesmo a tentativa de aprendizado das empresas e tudo mais já está dando certo, porque a gente está formando capital intelectual na cidade. Né? E eu vou abrir o parênteses aqui, porque isso a gente não joga fora. Não joga aparece, de né? jeito algum. Que não aparece, mas é uma coisa muito importante. Então, e no dia 28, agora, na terça-feira, o Peterson vai estar aqui no Conexão Cacique, ele que teve a startup premiada, e nós vamos entender um pouco mais. Isso. E aí, se você, de repente,
ouvinte está com uma ideia, você pode ir até o HIT, né? Pode ele ter a internet para poder funcionar, porque precisa disso, né? É o básico, é como ir fazer comida sem gás, né? Mesmo, sem fogão. Então, né? Tem que ter internet. Por favor, né? Pelo amor de Deus, internet. E aí ele vai nos explicar um pouco mais. Se você tem uma ideia e quer ir lá pro HIT, vai lá. Porque de repente você chega lá com uma ideia e você dá uma pivotada. Porque eu aprendi isso. Porque você pivota. Pivota quer dizer que você vai... Às vezes você muda a ideia lá e faz uma outra coisa. Ele vai explicar para vocês. Se vocês têm curiosidade de entender essa linguagem dos meninos, dos jovens aí, que eu gosto muito de trabalhar com eles. Então, eu falo que eu pivoto todo dia. Eu aprendi isso agora. Depois que eu tenho uma entrevista aqui na Conexão, na Rádio Cacique, no programa do Desenvolve Cidade da minha amiga Lúcia Pezella, que é das 4 às 5 da tarde, às 16 às 17 horas, e ela recebeu aqui um dos meninos lá do HIT, e muito interessante. Então, participe aqui no dia 28. Patrícia, fala pra mim. Eu também quero pivotar sempre. Não é? O resto da minha vida. Tem que pivotar, tem que mudar. Tem que mudar. Testa, aprende e pivota. É assim mesmo. Testou, não deu certo. Testa, aprende e pivota. Não deu certo? Pivota, começa de novo. Isso aí. É isso aí. Taubaté, na sua opinião, tem como entrar no cenário de pelo menos nacional de cidade inovadora? Tem, claro que tem, né? Mas E é um precisa o quê? desafio. Isso que eu falei para você, capital humano, capital financeiro, né? Recursos financeiros, né? E pessoas empreendedoras. E a É isso que legislação? precisa. A legislação municipal favorece isso? Não, a legislação municipal está obsoleta, né? Eu já tinha, enfim, até apontado isso na gestão passada. Ela é uma legislação municipal. A legislação municipal precisa ser mudada. O que a gente fez, enfim, na gestão do HIT, né? O que a gente fez nesse sentido? O professor Oswaldo Massambani, que é um professor que é da Agência de Inovação da USP, foi superintendente do FINEP, enfim. É uma pessoa bastante expoente nesse meio de inovação. E também criou legislação do Estado de São Paulo, enfim, uma pessoa bem bacana, veio fazer uma palestra aqui para nós e nas conversas que tivemos com ele, pedimos a ele que ele nos ajudasse a criar um primeiro rascunho, vamos dizer assim, né? De uma lei de inovação para o município que fosse bacana, atual, que conversasse com a legislação estadual, porque também não adianta não conversar, né? Sim. Conversasse com a legislação estadual, conversasse com a legislação federal, e ele fez essa proposta ele fez essa primeira proposta para nós entregamos para alguns vereadores, entregamos para o prefeito, para o prefeito atual, e fazemos um grande apelo, né, aí às pessoas que trabalham, aos empreendedores, as pessoas que trabalham com inovação, aos empresários que estão interessados nisso, né? Enfim, a todo o ecossistema aí do município de Taubaté que se mobilize a favor disso. Não precisa ser a proposta que o professor Massambani fez, mas essa é uma primeira proposta, ou seja, você pode discutir em cima, melhorar, aperfeiçoar, não precisa ser a proposta dele, mas precisa ter alguma proposta. Tem que ter alguma tratativa. Que tem que ter alguma tratativa e que esteja de acordo com a legislação federal, porque não faz sentido um município não ter os benefícios da lei federal porque ele tem uma legislação obsoleta, antiga, né? Então vamos chamar a atenção aí dos 19 vereadores da Câmara Municipal de Taubaté para poder estar fazendo aí um estudo sobre a legislação municipal, favorecer aí esse setor de inovação, porque nós precisamos disso, nós precisamos, prova disso é essa startup premiada. Prova disso é a história de Taubaté desde o início, em ter os empreendedores. Cabe salientar que muitas cidades foram fundadas devido à ousadia de taubatiano. Então, nós precisamos ter um olhar carinhoso para esse espírito empreendedor da cidade. Fora todas as grandes figuras, né? Sim. Monteiro Lobato, Hebe Camargo, enfim. Aí você tem Cid Moreira. E lá vai uma lista enorme, né? Que a gente conhece e outros que também são empreendedores anônimos, né? Que são aqueles que a gente não conhece. Deixa eu só te falar, a legislação, ela está no site do HIT. Sim. Né? Tem uma aba lá que está escrito governança.
Dá para baixar de lá quem tiver interesse. Então, imagino que não tiraram de lá. Acho que o site está do mesmo jeito. Tá lá, né, para quem quiser olhar e ver, e tá inclusive como não há pretensão, pelo amor de Deus, minha, de dizer que essa é a legislação que deve ser, enfim. Mas está lá para iniciar o estudo. Eu vou pedir a gentileza que você me encaminhe, Patrícia. Pode deixar. E eu vou tomar a liberdade de encaminhar para o vereador Bob, que é um vereador que eu tenho proximidade e vejo a capacidade de entendimento dele, ele é muito resiliente diante dos problemas. Então eu vou encaminhar para o vereador Bob, se você puder fazer a gentileza. A gente vamos dando um empurrãozinho aí à medida do possível. Olha, são 8h43. Nós vamos para um break rápido e voltamos, porque eu quero saber um pouquinho mais de você, das dificuldades dos empresários brasileiros com relação a esses tributos, mão de obra, se isso tudo tem a ver com inovação, se tem como inovar diante de tanta turbulência. Vamos para o comercial e voltamos já. O programa que faltava no seu dia a dia. Conexão Cacique. Conexão Cacique. Com Ana Paula Zarbietti. Não saia daí. Cacique. Material elétrico é coisa séria, meu irmão. Eu não faço gambiarra, não me meto em confusão. Pra não levar um choque, pra você não se dar mal, eu vou te dar um toque, vá direto a Coreval. Coreval Materiais Elétricos, Avenida Bandeirantes 1051, Taubaté. Coreval. Ligue 3625-3300. O restaurante Tom San está atendendo em sistema delivery. Você recebe em casa rapidinho, em embalagem especial. A melhor e saudável alimentação do tradicional restaurante Tom San de Taubaté. Ligue Delivery 3633-6300, 3633-6300 ou WhatsApp 99125-6500. Restaurante Tom San, há mais de 40 anos. Qualidade e referência em gastronomia. Cacique. Um bom dia de verdade começa assim. Abro a janela pra amanhã entrar. A família reunida, o meu café pindense. Num instante eu vou preparar. Que delícia! Café pindense, que gostoso que é! Café pindense, o gosto gostoso de tomar café. Quem tem dinheiro? Hoje em dia tá difícil, né? Mas você sabe que em Taubaté e região você conta com a Kelly Dourado. Consignado. Referência em empréstimo consignado. Pessoal, financiamento de casa e carro. São 14 anos de credibilidade e atendimento humano e respeito a você, aposentado e pensionista. Anote o endereço e faça uma visita. Rua Jacques Félix, 509 no centro em Taubaté. Ou agende uma visita da Kelly. 3631-5548. WhatsApp 98162-2541. Você tá precisando de dinheiro? Fala com a tia Kelly. 8h45. Cacique, o amor da cidade. O WhatsApp da Rádio Cacique, o amor da cidade. 991374717. Deixe o seu recado. Cacique, a rádio do coração de Taubaté. Empresas e organizações atuais necessitam de gestões profissionais, com know-how e eficácia. Deixe essa responsabilidade aos cuidados da Bilili Consultoria Imobiliária. Administração de shopping centers, condomínios, compra, venda e aluguel de imóveis. Consultoria Imobiliária e Jurídica. Rua São José 270 em Taubaté. Telefone 3426-6869. Bilili Consultoria Imobiliária. O trabalho é nosso. Você só vê o resultado. 8h46. É a alegria no ar, na Cacique. Conexão Cacique. Conexão Cacique. Com Ana Paula Zarbietti. Sou eu
o Ana Paula Zarbietti, de segunda a sexta-feira, das 7 às 10 horas da manhã. E agora são 8 horas e 47 minutos. Não perca a sua hora. 8 horas e 47 minutos. Nós falamos aí sobre inovação, empreendedorismo, mas como fazer isso numa situação que nós enfrentamos hoje, com tributos, nós somos bitributados, tritributados, né? Com tributos altíssimos, uma inflação altíssima. Como é possível ser inovador e empreendedor diante, né? Eu tenho o lema que sempre quando alguém chora, alguém vem de lenço, né? Você tem que, né, ficar pensando qual a saída. É isso? Como é? Na verdade, a gente está vivendo um momento super difícil, né? A gente está... Ainda não saímos dessa pandemia, Covid-19, estamos numa crise financeira que começou antes da pandemia, vamos combinar, mas se agravou, né? E aí, assim, tem uma porção de gente desempregada, mas é o que eu falei, eu acho que, além do taubatiano ser empreendedor, né? A gente tem uma população brasileira bastante empreendedora, né? Com garra, que sai por aí tentando... se virar nos 30, se reinventar, se virar nos 30. Mas eu acho que aí tem uma coisa importante, que são as políticas governamentais, né? Eu estava lendo uma pesquisa do Sebrae de 2019, que ele indica algumas coisas relacionadas ao empreendedorismo, né? E aí uma das recomendações que tinha lá, eu estava lendo esses dias por um outro motivo, enfim, por uma aula e tal que eu estava dando, e aí eu estava vendo que o Sebrae recomenda, né, dentro dessa pesquisa, nas suas recomendações tem, primeiro, que as políticas governamentais deviam trabalhar no tributo único, né? Obviamente, nesse país, porque a gente tem realmente uma tributação, muitos tipos de tributos, de uma tributação excessiva, aí, uma grande confusão nesse aspecto. Que a gente precisa encarar a educação empreendedora como uma possibilidade de ascensão social, inclusive, né? Então, eu acho que o Sebrae tem feito um trabalho bem interessante, né? Não sei se continuou fazendo o trabalho nas escolas do município, mas ele estava trabalhando com algumas escolas pilotos do ensino fundamental, justamente para formar Boa pessoas pergunta. empreendedoras. Eu não sei se o Sebrae continua ou não, desconheço, mas enfim, era uma então, paralelo ao RIT, tinha essa proposta, né, do Sebrae trabalhar. Então você tinha o ciclo completo, você tem o ensino fundamental e médio sendo trabalhado pelo Sebrae, você tinha a escola de inovação do Centro Paula Souza, você tinha o RIT, ou seja, você começa a ter, né, você começa a falar de educação empreendedora em todos os âmbitos, em todos os níveis, em todas as, né, porque eu acho que nós estamos em plena revolução 4.0, o mundo está mudando, né? A gente está num momento muito importante, né, em que as pessoas se apropriem, né, de muitas questões e aprendam muitas questões para poderem ser inclusas no processo, enfim, nas suas atividades econômicas, e a outra coisa, a última, né, era o incentivo exatamente do governo do estado, o incentivo do governo federal aos empreendedores, que também precisava ser cada vez mais aperfeiçoado e tal. Então, no âmbito dos municípios, do governo do estado, do governo federal, a gente precisa incentivar os empreendedores, ajudar os empreendedores, dar apoio, né, tanto do ponto de vista operacional quanto financeiro. Precisamos então ter políticas públicas, Exatamente. Inicialmente municipais, para incentivo dos empreendedores, dessa inovação. Posteriormente, os deputados. Nós precisamos, é bom essa conversa, porque eu recebo bastante deputados e tem alguns deputados agendados aí, confirmando a agenda, já vou adiantando para vocês. É legal você cutucar. E eu gosto de cutucar. E assim, nós já temos, que eu vou pedir aqui pro meu ponto me mandar os deputados que já estão aí praticamente confirmados, só estamos alinhando datas, mas que já disseram que vão sim participar e contribuir com o Conexão Cacique, e isso é muito interessante, porque nós precisamos estar cutucando. E no âmbito federal, provavelmente teremos deputados federais aqui também, que eu vou estar cutucando. E nós estamos aqui com o nosso amigo Alan, falando o seguinte: parabéns, Patrícia, pelo extenso currículo profissional e pela pessoa humana que é. Por mais pessoas assim para Taubaté.
Recentemente, uma empresa incubada no RIT de Taubaté ganhou a competição do Prêmio Internacional. A atual gestão trata o RIT com total descaso e abandono, faltando até internet para as empresas incubadas lá. Sem contar que, em depoimento do atual chefe do executivo, o retorno para este tipo de investimento é para mais de 10 anos. Tivemos agora a prova que o retorno é mais rápido do que ele esperava. Aí ele faz uma pergunta. Como a Patrícia vê o prejuízo que se pode trazer ao projeto, a paralisação dos investimentos e incentivos para esse berço de tecnologia? Olha, eu vejo a paralisação do projeto como um retrocesso, né? Não porque eu participei dele, né, do início, mas porque a gente enxerga que além dele deve ter outros centros de inovação, deve ter investimento privado, deve ter aceleradoras privadas, ou seja, esse é um primeiro passo, né? É só um primeiro passo. E eu acho que a gente precisa caminhar no sentido de aperfeiçoar, né, de construir, de melhorar. Não é perfeito, nada é perfeito, né? A gente às vezes cria coisas, trabalha, faz gestão, enfim, e as coisas não são perfeitas, mas eu acho que no sentido de aprimorar, aperfeiçoar, é bacana, as mudanças são bacanas. Tem uma máxima, acho que é uma coisa talvez das políticas partidárias, né, que é o seguinte: bom, se uma coisa está funcionando bem num governo, eu não vou dar força no meu, né, se eu sou do partido contrário, se eu sou da oposição, seja lá o que for, porque vai valorizar quem estava antes. Eu acho isso uma grande bobagem, uma irresponsabilidade, né? Acho que a gente pode continuar aquilo que é bom, acho que a gente tem que parar com essa bobagem, né, com essa besteira, e aquilo que for bom a gente deve sim continuar, aprimorar, melhorar. Pode botar um carimbão lá, né, da nova gestão, bota um carimbo assim, muda o nome, põe lá, né, a fotografia, aquelas coisas, mas a gente deve tentar aprimorar, melhorar e não terminar, acabar, encerrar, minguar, terminar, reduzir equipe, reduzir recurso, né, porque a coisa está indo bem. Estava indo bem. É pensamento fora da caixa, né? É pensamento fora da caixa, exatamente. É pensamento fora da caixa. Aliás, eu acho que nem caixa tem, sabe? Pra gente pensar. Eu acho que a gente tem aqui liberar aqui o negócio. Até a caixa eu acho que é... Ontem, mas isso é muito peculiar de mulher, viu? Porque ontem eu recebi aqui a prefeita de São Luís do Paraitinga e o pensamento dela é na mesma linha que você está colocando aqui. É um pensamento muito amplo, né? A mulher, ela pensa numa forma madura, ela amadurece mais cedo, ela tem uma amplitude de olhar, que ela tem olhar de mãe, ela tem olhar de cuidadora, né? Então é um pensamento muito amplo, mas é peculiar de mulher. É multitarefas o tempo inteiro. Olha, gente, são 8 horas e 55 minutos e assim, eu tô aqui intertida na coisa, ainda tem algumas perguntas, mas nós temos apenas 5 minutos aí. E eu vou pedir para a Patrícia falar sobre os novos projetos, né? Sobre os seus novos projetos, o que está acontecendo hoje na atualidade. E porque nós já estamos partindo aí para a etapa final. Me fala dos seus novos projetos. Então, na verdade, eu percebi o seguinte. Uma vez eu enfim, fui por minha conta e risco, né? Fazer por conta de conhecer melhor, de aprender e tal, eu fui com uma outra pessoa, uma outra profissional para o Vale do Silício. E lá eu vi uma coisa muito chocante, assim, sabe? Tudo era muito bacana, muito maravilhoso, mas tinha uma coisa que me chocou bastante. Muita gente exclusa do processo, né? De inovação, de desenvolvimento, de riqueza, de ganhos financeiros. Então, assim, tinha muito morador de rua e tal em São Francisco. E eu fiquei um pouco perplexa com aquilo, porque num lugar, né, que é o berço da inovação, quiçá do mundo aí, do planeta, um dos lugares mais importantes da inovação, né, do planeta, e tinha tanto morador de rua, sendo que em cada 10 pessoas que a gente encontra na rua, 8 são milionários. E aí tinha alguma coisa errada na minha cabeça, sabe? Porque eu falava, bom, mas se tem tanta gente... e se a inovação é tão bacana, né? Sim. Muda o mundo, resolve todos os problemas e tal, por que tem...
esse pessoal todo. E aí eu fiquei com essa coisa na cabeça e, na verdade, eu vou te falar o que me motivou esse novo projeto. O novo projeto é muito simples, é uma coisa simples, chama Ser Inovador, e é falar sobre inovação nas redes sociais. A tentativa é exatamente fazer com que essa conversa sobre inovação e empreendedorismo chegue a todas as pessoas, via redes sociais. E aí eu usei as minhas redes sociais, transformei, né, um pouco, sei lá, profissionalizei um pouco mais e tal, e tenho colocado textos. Ou seja, tá levando o HIT para a casa das pessoas. O HIT não, né, porque é um projeto institucional, mas assim... tá levando o formato. A conversa de inovação e empreendedorismo, eu acho que ela tem que chegar a todas as pessoas do município. Né? E aí, para isso, é a minha forma. Eu não sou, enfim, não sou ninguém, né? Eu sou apenas uma moradora nesse momento do município, enfim, uma profissional. E eu entendi que essas eram as ferramentas que eu tinha para poder falar sobre isso. É isso que eu tenho feito, na verdade. Eu montei uma... É óbvio que tem aí um componente profissional meu, né? Mas a ideia é falar para todo mundo. Eu fiz agora, recentemente fiz um site, chama serinovador.com.br. Quem quiser lá acessar, por favor, fiquem à vontade, deem opiniões. Lá tem um espaçozinho para dizer que assuntos vocês querem que eu fale e tudo mais, né? Claro que relacionado à inovação e empreendedorismo, mas fiquem à vontade para palpitar lá e dizer o que vocês gostariam de ouvir, que eu vou tentar me esforçar aqui para trazer trazer essa discussão até vocês. Nós ainda temos um pouquinho para você falar sobre o e-book. Então, na verdade, a equipe de gestão do HIT, na gestão do prefeito Ortiz Júnior, elaborou um e-book que é um primeiro mapeamento do ecossistema de Taubaté. Vejam, eu sempre digo que, não que eu desvalorize todos esses materiais, mas eles são caminhos, eles são uma primeira versão. Então, para divulgar, né, e fazer com que esse primeiro e-book que a gente fez do mapeamento do município de Taubaté, que tem uma colaboração imensa da Associação Brasileira de Startups, do Leandro, etc. Sim. Na verdade, eu queria tornar público isso. É um primeiro trabalho. Todo ano a gente deveria mapear o ecossistema de Taubaté. Então, eu acho que esse ano, de novo, alguém tem que assumir esse desafio aí de mapear o ecossistema, né? A gente precisa ir mapeando o ecossistema, ele está iniciando, né? Ele está em fase inicial e a gente precisa monitorar isso se a gente quiser que a cidade seja uma cidade que se desenvolva com inovação, com empreendedorismo. Então, é isso, o e-book, na verdade... E como faz para conseguir o e-book? O e-book está nesse site que eu falei para vocês, serinovador.com.br, ou no site do HIT, na aba Governança. Então, está num desses dois lugares, vocês podem buscar ou no site do HIT, ou no meu site, né? Também convido vocês a visitarem as minhas redes sociais, né? Desse projeto Ser Inovador. Se você procurar Ser Inovador, vocês vão encontrar por lá. Tá Olha... bom? Eu vou conversar com a Patrícia posteriormente. Vou fazer uma proposta para ela, para desmistificar um pouco esse mundo tecnológico que parece tão, para algumas pessoas, inacessível. Distante, né? Distante. Da vida da gente. E pedir para ela, né, que se for possível nós vamos conversar, vamos alinhar segundo o tempo dela e também a direção da rádio, para ver se nós conseguimos fazer algumas pílulas para ir esclarecendo. Que nem agora, nós temos aqui o Economia e Foco, que fala de uma forma bem diferente. É um rapaz jovem de 24 anos, no Flávio Rodrigues, e ele fala sobre investimento com vocês todos os dias de uma forma simples, dicas objetivas, para você estar entendendo o que é o investimento. Da mesma forma, eu acho que isso precisa acontecer no setor tecnológico, no setor de inovação, para que as pessoas possam entender que qualquer um, né, pode desenvolver essa habilidade, entender um pouco mais e não ser algo tão distante, tão fora da realidade da maioria da população.